alegres, buscando a oportunidade e servindo diante do Senhor com aquilo que Ele tem nos proporcionado. Deus nos deu graça para ajudar na sua igreja e nós fazemos isto. Eu trabalho muito tempo como instrutor na igreja, professor de escola bíblica dominical, depois professor de teologia, depois dirigente das congregações, as duas, a que eu passei e a que eu estou. Um trabalho que eu louvo a Deus porque a gente tem a oportunidade de interagir, de ajudar, de aconselhar, de exortar para o bem, porque esta função pastoral, muito embora hoje não seja vista assim, muitos têm uma visão estranha do que é uma exortação, de qual é o serviço pastoral, e muitos estão encorajando o povo para fazer as coisas contrárias às Escrituras e facilitando a vida dos outros para o mal. Na segunda-feira eu pregava na Rádio Vida, às 21 horas, e falava sobre os temas: a Igreja do Senhor Jesus, a verdade e o juízo. E eu ali estava falando sobre as pessoas que participam de igrejas frouxas, onde tudo é possível. A igreja conduzida por mulheres, que é uma aberração. Uma igreja dirigida por mulher, pastora, é aberração. Apóstola, então, é a aberração da aberração. É uma desgraça que não tem nem comparação. É uma coisa violenta. É violência espiritual. Porque não existe lugar nas Escrituras. E, como está errado, é pastora, é apóstola, é bispa, é todo tipo de corrupção espiritual e teológica. Então, eles acham natural errar, é natural mentir, é natural roubar, é natural brigar, é natural andar mundanamente, é natural fazer o mal. E os pastores permitem, as organizações toleram, aceitam e crescem assim, está aí um mundão maravilhoso para eles, mas e as consequências? Então, há consequências, meus irmãos, para quem vive o mal, e pior ainda para quem ensina o mal, para quem induz ao mal. Eu viver um mal, se eu viver mal, se eu tiver um mal na minha vida, eu vou responder por este mal que eu tenho. Agora, se eu induzir pessoas ao mal, eu vou responder por mim e por elas. É por isso que os religiosos vão pagar caro. E no nosso trabalho existe consciência de que é necessário exortar, orientar, ensinar. E hoje a mensagem é quanto ao nosso testemunho. Aprendendo e vivendo como cristãos. O nosso texto é Efésios, capítulo 4, uma mensagem do apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo para os gentios, e nesta mensagem nós aprendemos que é possível servir a Deus de uma forma maravilhosamente produtiva, sendo ajudador dos irmãos. Você é um ajudador, você pode ser um ajudador da igreja, você pode ser um encorajador dos irmãos, encorajador. Nós encorajamos os crentes em Jesus Cristo a viverem a vida cristã. O tema é pertinente, é muito importante para vocês e para mim. Então, nós vamos aprender juntos Efésios capítulo 4, versículos 22 e seguintes, até o 32, porque vale a pena, meus irmãos, vale a pena. Nós recebemos de Deus, nós recebemos do Senhor a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento, e este conhecimento vem pela palavra. Então, a boa doutrina que ninguém pode prescindir, ninguém pode deixar para lá. Os servos de Deus no passado se preocuparam em administrar bem o povo que Deus lhe confiou. Então, vamos ler a palavra. Efésios 4, 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, lemos a Tua palavra, fala conosco, fala comigo, fala com os meus irmãos, nos dá graça a cada dia, nos ensina, Senhor, a aprender na Tua presença e guardar em nosso coração. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, esta leitura ela é absolutamente simples para ser feita. Mas aqui está, neste texto, nós poderíamos dizer que neste texto está inserida a nossa existência. Primeiro, todo mundo tem um passado. Quem se converteu tem uma história anterior. E nem sempre, apesar da gente ter, nós temos que reconhecer pessoas que tiveram vidas dignas, pessoas que mesmo não tendo Cristo, não tendo a palavra de Deus como regra de fé, não sabendo ainda o valor das Escrituras, e nós sabemos que tinha pessoas, a exemplo pessoal, na minha família, eu sou membro de uma família numerosa, e há uns anos atrás, eu combatendo uma bobagem que entrou, uma heresia que entrou nas nossas igrejas em nome da família, um manual que tem 1000 estupidez de americanos, e eu combatendo aquela porcaria, eu fiz uma espécie de relatório por alto na minha família, chegando a um número aproximado de 80 casais. E entre esses 80, existiam, na época, as separações judiciais, que não tinha divórcio no Brasil, mas tinha o desquite. Então, cerca de 80 casais, tinha 2 pessoas separadas, tinha o marido foi embora, nunca mais apareceu, ninguém sabia se era vivo, se era morto, e pouquíssimos desajustes, e não tinha nenhum crente em Jesus, era só vergonha na cara mesmo e a tradição. Bom, então, todas as pessoas que se converteram, elas têm uma história, têm uma vida dividida em 2 tempos. E aqui a nossa leitura, Efésios 4:22, diz: quanto ao trato passado, quanto às coisas passadas, os despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aqueles valores que a gente sabe hoje que não eram valores, aquelas coisas lá que você viveu, aquela esperança que se tinha, aquilo que fizeram a gente acreditar, tudo aquilo
na verdade, está no passado. Mas existe uma diferença, há um divisor de água. O versículo 23 diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente, ou seja, você tem convicção, consciência de duas situações, uma antes de Cristo e outras depois. Uma antes de converter-se e outra após. No versículo 24, ele diz: e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui fala do novo nascimento. Até conhecermos Jesus, nós éramos pessoas, algumas com muito boa história, um bom histórico, boa tradição, digamos que tivesse bom testemunho. A palavra testemunho faz parte quase do crentez, mas existem pessoas descrentes que jamais falariam de testemunho, mas a sua tradição era aquela. Eu não ia casar por brincadeira, casava para conviver, casava para viver. Portanto, não tinha esse espírito, essa leviandade, essa molecagem de hoje, que se casa com a primeira moça que passou. Ela rebolou, ela está lá, aquela música lá do Tom Jobim, que coisa formosa, cheia de graça, então vai atrás. Coisa faceira, cheia de graça, e se engraça, termina casando, 6 meses depois, 1 ano depois, está... Bom, essa maldade espiritual, esse desajuste, esta indignidade social, ela não era conhecida em tempos passados. Portanto, as pessoas casavam com o objetivo de viver, de conviver, e havia, como sempre, o cuidado paternal, o cuidado maternal. Minha filha, não casa com aquele rapaz, ele é tão folgado, esse cara, ele não gosta de trabalhar e tal. Meu filho, olha, aquela moça, o cara ia atrás da cheia de graça, lá com o rebolado do Tom Jobim, e a mãe e o pai aconselhavam aquela outrazinha, aquela bichinha lá, que nem tinha tanta coisa assim de visibilidade, mas tinha um histórico familiar, de família muito boa. Bom, essas coisas influenciavam, mas por que eu estou falando isso? Não vou falar de casamento, mas é porque faz parte, é tudo. É o trato passado. Quanto ao trato passado, a forma de negociar, a forma de encarar a vida, a forma de se relacionar com as pessoas, a forma de encarar as instituições, e de todas as instituições humanas, a mais importante é o matrimônio. Eu conheci uma mulher, eu tinha 22 anos de idade, conheci uma mulher um pouco mais, ela tinha quase 24 anos, mais de 23 anos, e era a primeira vez que eu estava vendo, e a minha esposa hoje, estamos com 42 de casado. Então, essa instituição, o matrimônio, é muito importante, porque você vai construir a sua vida ao lado de uma pessoa que você não conhecia até ontem. Você vai construir a sua vida. E por isso é necessário a direção, a graça de Deus e também o conselho. E no versículo 24 diz: vos revistais do novo homem, que é criado mediante o novo nascimento, é criado a partir da orientação divina. E é criado em estado de verdade, em verdadeira justiça e santidade. Aí, no versículo 25, ele vai dizer o que você precisa deixar, o que eu preciso deixar, o que nós precisamos deixar. Deixar é a mentira. Deixar é a mentira. A mentira pode não ser uma história inventada, a mentira pode ser simplesmente um disfarce. Eu faço de conta que aceito, eu faço de conta que gosto, eu faço de conta que entendo, eu faço de conta que estou satisfeito. E eu não estou. Eu não estou satisfeito com a presença daquela pessoa na minha vida, na minha casa, na minha igreja. Eu não estou satisfeito, mas eu não posso dizer. E se tiver oportunidade, eu ainda não posso. Eu fico mentindo. Parafraseando a mentira para poder... Bom, deixar a mentira. As várias formas de mentira. Eu posso simplesmente mentir. Eu vi ali, passei ali, tinha um acidente, tinha 3 mortos na pista, eu tinha só um acidente. Eu posso mentir. Isso é uma mentira. Agora, essa mentira não ia prejudicar tanto quanto eu mentir para as pessoas com quem eu interajo, com quem eu vivo, com quem eu convivo. E no mesmo versículo 25, o apóstolo Jesus Cristo diz: falai a verdade, cada um com o seu próximo.
Fala a verdade com o seu próximo, fala a verdade. Aí, nossa cultura de brasileiros religiosos, cristãos sem Cristo, da maior nação católica do mundo. A verdade dói. A verdade dói. Dói mais é as consequências da mentira, dói mais é o mal perpetrado pela mentira, pelo engano, pela fraude. E neste versículo 25, o apóstolo de Jesus Cristo, ele justifica por que eu devo falar a verdade. Deixai a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Você engana a si mesmo, você engana a sua família, você faz o mal a si. Então, fale a verdade com o seu próximo. Versículo 26, irai-vos. Quem é que não tem vontade de matar? Eu tenho, quase todo dia. Quem é que não tem vontade? Quem é que não se ira? Quem é que não se ira? Irai-vos e não pequeis. É possível se irar sim, mas é possível se conter. Deus nos deu graça para nos conter, controle, autocontrole, controle emocional. Irai-vos e não pequeis. E se pecar, resolva logo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe para depois. Resolva logo. Portanto, já que somos ensinados a não dormir sob a ira, então é melhor se conter e não pecar, não se irar, ou se houver a ira, haver controle. O versículo 27, ele diz, não des lugar ao diabo. O diabo, às vezes eu tenho pena do diabo, porque o cara não vale nada, faz tudo de errado, é uma porcaria humana, mas toda maldade dele bota culpa no diabo. O diabo não é essas coisas. O diabo, ele realmente é o diabo. Ele é perverso. Mas tem coisas que não precisa o diabo fazer, não. Quando eu faço mal, quando eu trato mal, quando eu minto, quando eu crio um problema de convivência, o diabo não pode ser responsabilizado pela minha dureza de coração. O diabo não pode ser, não deve ser responsabilizado pela minha burrice. Então, aqui diz, não des lugar ao diabo. Alguém já se fizeram igual ao diabo, traindo, criando toda forma de maldade. O versículo 28, o apóstolo de Jesus Cristo diz, aquele que furtava, não furte mais. Você não nasceu de novo? Não está vivendo em Cristo? Não vive como cristão? Aprendendo e vivendo como cristão, então não dá para roubar. Não furte mais. Furtava, não furte mais. Trabalhe, faça o bem, se disponha, produza, até para ajudar quem precisa. Era bocão? Então, versículo 29, deixe de ser bocão. Engasgou. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu falando de bocão engasga. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para edificação, para promover, para melhorar, para ajudar na edificação. Para que aqueles que ouvem a sua palavra, a sua história, a sua pregação, a sua lição, o seu testemunho, glorifique a Deus, dê graça ao Senhor. Que bom ouvir fulano. Que bom ouvir aquela irmã, que bom ouvir aquele irmão, que bom ouvir aquele pastor, que bom, porque ele não mente, ele tem a palavra boa, ele tem a palavra de Deus, ele não mescla uma palavra de Deus com uma palavra maligna. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O nosso tema, não esqueça, aprendendo e vivendo como cristão. Aprendendo e vivendo como cristão. Cristão não difama, não infama. Versículo 30.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo nos batizou, o Espírito Santo nos inspirou, o Espírito Santo nos iluminou. O Espírito Santo é quem nos guia na presença de Deus, no serviço, na adoração, na compreensão das Escrituras, na disposição para fazer a obra de Deus como orientador, como conselheiro, como testemunha do Filho de Deus. O Espírito Santo é o agente do nosso serviço. Então, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito de Deus. Ele é que selou, é Ele a garantia da nossa redenção. Versículo 31, o apóstolo de Jesus Cristo, ele sabia, ele tinha sido um fariseu, e ele sabia que havia, os fariseus tinham uma facilidade incrível de amargurar-se até por coisas bem banais, era só não agradar a eles que já a amargura estava na porta. Então ele diz, toda amargura, lance fora. Toda ira, lá no começo ele falou, irai, é possível, irai-vos, mas não peque, não pequeis. Tira a ira do seu viver, tira a ira. Mas como é que pode? Eu não posso controlar o mundo, mas controla o gênio. Você não controla o exterior, mas controla o interior, controla a mente, controla a boca, controla a língua. Controle, não dê lugar à ira. E a cólera, aí é pior ainda, porque é a ira com requinte. Cólera, existe a doença, cólera. Mas a ira colérica, aquele indivíduo colérico, ele mesmo cria. E como é mentiroso interiormente, ele mente para si mesmo, faz de conta que está bem. Faz de conta que está bem, faz de conta que perdoou, faz de conta que esqueceu, mas é colérico. Na primeira oportunidade, você não serve não, naquele dia, naquele tempo, naquela situação. Colérico, tira a cólera. A gritaria já é uma questão de educação, mas tem pessoas que dá logo os berros e assusta e desagrada, ofende. Tira a gritaria. E blasfêmia? Blasfêmia, então, é você dizer o que não conhece, duvidar, reprovar o ensinamento porque não conhece, porque é ignorante, e às vezes vai blasfemar. Blasfêmia, blasfêmia das autoridades, blasfêmia das dignidades, blasfêmia da verdade, blasfêmias. Tire a blasfêmia. E ele conclui o versículo 31 dizendo, e toda malícia, tudo que passa pela usina da ação que desagrada a Deus e ofende o homem. Toda malícia, toda matéria-prima da inimizade, toda matéria-prima da mentira, toda matéria-prima da maledicência, toda malícia sejam. Aqui não me preocupa muito a concordância verbal. E toda malícia sejam tiradas, todas as malícias, é porque ele está aqui incluindo a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, sejam tiradas dentre vós. E na conclusão do versículo 32 e último deste capítulo diz, antes, sede uns para com os outros benignos. Que coisa boa é você realmente ser benigno, ter uma palavra digna, ter um conselho na hora difícil de alguém, ser benigno, entender o lado sofrido de alguém, entender o lado caído de alguém, levantar o caído, estender a mão para ajudar alguém. Se for dos meus, eu faço. Sim, Jesus Cristo veio atrás dos perdidos. Então, ser benigno uns com os outros, misericordiosos,
eu até gostava dele, mas ele pecou acolá, ele errou ali, ele deu problema, criou problema, está cortado. Se Deus agisse assim comigo, eu não tinha nem nascido, porque ele já sabia o que eu seria hoje. Ele saberia o que era a minha vida, ele saberia como era a tua vida. Se Deus agisse assim, nem permitia nosso nascimento, em muitos casos. Então, misericordiosos, sede benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Aqui, meus irmãos, é aprender e viver como cristão. Nosso tema, aprendendo e vivendo como cristão. Um cristão de fato, um cristão com Cristo. Um cristão que tem a palavra de Deus como regra de fé. Nós alegamos, a maioria absoluta dos cristãos alegam que tem a Bíblia Sagrada como regra de fé. Quando nós convivemos e passamos a limpo isto, nós descobrimos que é mais uma mentira. Para a maioria, a Bíblia Sagrada nunca foi regra de fé e prática. Para alguns, a Bíblia é regra de fé e prática. Para muitos, a Bíblia é regra de fé. Associar, fazer a associação desta fé com a prática e todo o tempo manter isto é possível se estiver cheio da graça. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe os meus alunos, que Deus nos guarde e nos dê a sua proteção para viver como cristão cada dia. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, pelos meus irmãos, pelos meus filhos na graça, Senhor, por aqueles que tu tens, Pai, entregue aos meus cuidados. Obrigado, meu Senhor, pela minha família, pela minha vida, pelos meus irmãos. A recompensa aos meus ajudadores e dá-nos, Pai, a tua direção e proteção. Tu conheces todas as coisas e estamos nas tuas santas mãos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã apresentaremos o programa com as senhoras na nossa congregação, quarta etapa do Conjunto Ceará. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.